Olá e bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Para a narração de crime real de hoje, vamos analisar um caso comovente de 2010 que aconteceu perto de Sydney, na Austrália. A pequena Caixa Louise Whippart veio ao mundo em 22 de abril de 2004, filha de Christopher Whippart e Christy Abrahams. No ano anterior, o filho deles, Aidan, havia morrido em decorrência da síndrome da morte súbita infantil. Com 6 anos de idade, a jovem Caixa se tornaria um rosto conhecido nos jornais e reportagens de televisão australianos depois que foi dada como desaparecida por sua mãe desesperada e pelo novo companheiro dela, Roberto Smith. Eles disseram à polícia que na manhã de 1º de agosto de 2010, Christy entrou no quarto de Caixa e o encontrou vazio. A porta da frente estava entreaberta e temiam que Caixa tivesse sido sequestrada. No entanto, não havia sinais de arrombamento. Christy e Roberto informaram à polícia que a última vez que viram a menina foi por volta das 21h30 da noite anterior, quando Christy a colocou para dormir em sua casa na Woodstock Avenue, em Habersham, um subúrbio de Sydney, acrescentando que Caixa estava vestindo um pijama rosa e uma jaqueta roxa da Pumpkin Patch. Uma grande busca foi iniciada. A polícia focou na área local, com oficiais indo de porta em porta em busca de informações e revistando os jardins dos moradores próximos. O padrasto-avô de Caixa, Rodney Jones, especulou que Caixa pode ter sido sequestrada enquanto brincava com gatos de rua que viviam perto do apartamento da família, afirmando que Caixa vive brincando com gatos. Talvez ela tenha se levantado e saído para brincar com os gatos e alguém a pegou lá. Christy e Robert relataram à polícia sobre o ambiente familiar feliz e como a jovem era bem cuidada e amada. O parceiro de Christy, Robert, descreveu o desaparecimento de Caixa como um inferno na Terra, acrescentando que não fazia ideia de onde sua enteada estava. Se eu soubesse, já estaríamos procurando lá. Ele descreveu Caixa para a polícia como uma boa pessoa, sempre feliz, e disse que nós nos damos muito bem. Trato ela como minha filha. Enquanto enfrentavam a mídia, Christy chorava alto e implorava pelo retorno seguro de sua linda menina. Se alguém a viu, por favor, pode avisar a polícia? Desde o início da investigação, a polícia ficou extremamente desconfiada da história de Christy e Roberto, principalmente quando ficou claro que ninguém além do casal tinha visto Caixa desde uma festa de família 3 semanas antes do seu desaparecimento. No dia 4 de agosto, um quadro trágico da vida de Caixa já estava sendo divulgado e os policiais de homicídios haviam se juntado à equipe de buscas. Ficou claro que Caixa era conhecida por vários órgãos do governo, como Educação e Saúde, e que havia algo seriamente errado. Caixa frequentou a escola por apenas 5 dias em toda a sua curta vida e, quando era pequena, foi internada em um hospital do oeste de Sydney com uma mordida grave que havia sido causada por Christy. Christy foi condenada por agressão com lesão corporal e Caixa foi retirada de seus cuidados por 18 meses. Christy foi obrigada a entrar em um plano de cuidados parentais, frequentar um curso de controle da raiva e fazer aconselhamento, e ela completou todas essas exigências. Caixa foi devolvida para Christy em dezembro de 2006. Christy e Roberto negaram envolvimento no desaparecimento de Caixa. Peritos forenses retornaram à casa da família em busca de pistas sobre o que havia acontecido. No dia 8 de agosto, 7 dias após o desaparecimento de Caixa, as buscas terrestres pela jovem foram encerradas, mas o trabalho no caso continuou. Então, no final de janeiro de 2011, policiais informaram ao legista estadual que Caixa estava morta. Eles descartaram a possibilidade de que ela tivesse sido sequestrada de sua casa ou que tivesse se perdido e caído nas mãos de uma pessoa errada. Com as demais teorias descartadas, eles tinham certeza de que seu desaparecimento foi um assassinato. É uma decisão difícil de tomar e uma escolha bastante importante. Mas tivemos 6 meses de investigações exaustivas sobre o desaparecimento daquela garotinha. E é aí que estamos,
disse o chefe da investigação, o inspetor detetive Russell Oxford. Eventualmente, Roberto falou sobre seu envolvimento a um policial disfarçado, dizendo: "Eu devo ter o pior azar." E eu fiquei tipo, não fiz nada, mas estava lá, estou na foto, faço parte disso. Nas primeiras horas da sexta-feira, 22 de abril de 2011, que deveria ter sido o 7º aniversário de Caixa, a polícia desceu até uma área próxima a Stony Creek Road, em Shelby, onde encontraram restos ósseos queimados enterrados em uma cova rasa. Christie e Roberto também estavam no túmulo e foram presos, acusados pelo assassinato de Caixa. Eles tiveram fiança negada. De acordo com o advogado deles, Christie estava extremamente angustiada naquela manhã. Várias pessoas da região se reuniram na delegacia para xingar a dupla, e a polícia teve que tomar medidas para controlar a multidão crescente e impedir que eles corressem atrás da viatura policial. Quando cada um deles apareceu no tribunal, surgiu um retrato angustiante da curta vida de Caixa. Em 16 de dezembro de 2011, Roberto foi ao tribunal, onde confirmaram que a acusação de assassinato contra ele foi retirada. Em vez disso, ele se declarou culpado das acusações menores de homicídio culposo por negligência e de ser cúmplice após o fato do assassinato. Muitos dos vizinhos de Caixa, que inicialmente apoiaram Christie e Roberto quando Caixa desapareceu, compareceram ao tribunal vestindo camisetas roxas com uma fotografia da jovem garota. Em novembro de 2012, Cristóvão Iparte, o pai biológico de Caixa, foi encontrado morto em sua casa. Ele nunca soube como os responsáveis pela morte da filha seriam punidos. A polícia não reabriu os arquivos sobre a morte de Aiden de Sid após os acontecimentos que levaram à morte de Caixa. Após fazer seu acordo judicial, Roberto foi sentenciado em uma audiência em fevereiro de 2013. Roberto disse no tribunal que ouviu um estrondo alto vindo do quarto de Caixa, após descobrir que havia sido deixada inconsciente por alguém não identificado por razões legais. Mas agora sabemos que é Christie. Roberto teve ampla oportunidade de buscar ajuda médica, mas em vez disso viu a condição de Caixa piorar e não fez nada a respeito. O promotor da coroa, Keith Alder, disse que Roberto foi trabalhar no dia seguinte, deixando Caixa em estado de coma. Ao voltar para casa naquela noite, a jovem já estava morta. Depois da morte de Caixa, Christie e Roberto colocaram seu corpo em uma mala e o deixaram em seu quarto por até 5 dias. Durante esse tempo, Roberto andava de bicicleta procurando um local adequado para o enterro. Quando encontrou esse local em Shelby, ele preparou uma cova. No dia 18 de julho, a dupla vestiu disfarces e pegou um táxi até o local do enterro, carregando o corpo de Caixa na mala. Um taxista se apresentou para confirmar isso. Roberto jogou gasolina no corpo da jovem e ateou fogo. O advogado de defesa dele, Marcus Austin, disse ao tribunal que Roberto era um homem passivo, que sofria abusos físicos e verbais de Christie, levando a sentimentos de impotência e altos níveis de ansiedade. Eles continuaram dizendo que Roberto era fundamentalmente quieto por natureza e sofria de baixa autoestima, acrescentando que o fato de Roberto não ter procurado ajuda médica pode ser explicado por esses aspectos do relacionamento com Christie. Em 3 de março de 2013, a juíza Megan Latham sentenciou Roberto a um máximo de 16 anos de prisão com um período mínimo de 12 anos sem direito à liberdade condicional, afirmando que ele fez uma escolha simples e covarde de proteger seus próprios interesses acima dos de uma criança vulnerável. Voltando nossa atenção para Christie. Em maio de 2013, ela admitiu o homicídio culposo de Caixa para evitar a acusação de assassinato. Essa confissão foi rejeitada pela coroa, que continuou determinada a julgá-la por assassinato. Christie também solicitou ser julgada apenas por um juiz, alegando que havia uma ampla publicidade pré-julgamento que poderia prejudicar o júri. Esse pedido também foi rejeitado. Em 17 de junho de 2013, na manhã do início do julgamento de Christie, ela mudou sua declaração e admitiu ter matado a filha de 6 anos. Na audiência de sentença, foi revelado que Caixa contou a uma assistente social. Foi a mamãe quem fez isso.
ao ser questionada sobre uma queimadura de cigarro no braço. Vizinhos e amigos da família relataram ter visto Caixa se encolher, mesmo quando sua mãe apenas levantava a mão casualmente enquanto falava, e observaram que Caixa parecia ter medo da mãe. O perfil de DNA do sangue de Caixa foi encontrado por todo o apartamento da mãe dela, e o tribunal foi informado de que os abusos haviam se intensificado em gravidade, especialmente nos últimos 18 meses de vida de Caixa. Embora o exame post-mortem não tenha conseguido estabelecer a causa exata da morte, constatou-se que Caixa havia sofrido fraturas nos dentes, compatível com um golpe de esporte de contato ou com uma queda de uma altura, aterrissando com força no chão. Um especialista disse que Caixa havia sofrido até 5 golpes recentes na mandíbula pouco antes de sua morte, além de várias lesões que sugerem agressões repetidas nas semanas e meses anteriores. Lesões que só são encontradas nos restos mortais de pessoas que sofreram agressão física severa. Evidências em seus ossos mostram formação e espessamento novos, uma característica de lesões em processo de cicatrização. O tribunal também ouviu que se acreditava que Christie abusava e ressentia-se de Caixa por causa da semelhança física que ela tinha com seu pai biológico. Christie teria dito ao pai que machucaria ou mataria Caixa, pois estava cansada dela, e fazia xixi na cama e estava ferrando tudo na escola. Funcionários da educação visitaram a casa da família várias vezes, e professores da escola e outras testemunhas relataram hematomas no rosto e na cabeça da jovem garota. Após a morte de Caixa, mas antes de ela ser dada como desaparecida, Christie e Roberto fizeram de tudo para tentar encobrir seus rastros. Eles foram às compras no dia 28 de julho e compraram alguns brinquedos para Caixa, incluindo um pôster da Sininho. Eles inventaram uma história de que, na noite de 31 de julho, tinham assistido ao filme A Bússola de Ouro. Antes disso, Christie colocou Caixa na cama para dormir. Quando apareceram diante da mídia em 3 de agosto, Christie implorou por ajuda para encontrar sua filha, que ela sabia estar morta há 3 semanas. O tribunal ouviu que na noite de sua morte, Caixa discutiu com sua mãe sobre colocar o pijama. Christie afirmou à polícia que apenas cutucou Caixa com o pé quando ela estava deitada no chão, se recusando a colocar o pijama. Christie então afirmou que Caixa pulou e bateu a cabeça na cama. Ela disse que colocou Caixa no chuveiro e notou que ela estava mole como gelatina, mas ainda respirava. Ela disse que encontrou sua filha inconsciente no dia seguinte. No entanto, essa versão dos acontecimentos era incompatível com o nível de ferimentos encontrados no corpo de Caixa. A única vez que Christie demonstrou alguma emoção diante das evidências foi quando os detalhes passaram a abordar sua própria infância. Ela havia suportado uma infância de abusos, violência doméstica e negligência, e encontrou sua própria mãe morta aos 10 anos de idade. Depois disso, ela foi colocada em lares adotivos e, quando criança, foi vítima de bullying e de comentários anti-aborígenes. Foi relatado que ela tem um quociente de inteligência abaixo de 70 nos comentários do juiz. Ele descreveu Christie como alguém que viveu uma vida conturbada além da compreensão da maioria das pessoas e que ela era um produto inevitável de falhas intergeracionais enraizadas. Como qualquer um sabe, as responsabilidades pesadas da paternidade não são concedidas apenas àqueles que são capazes de cumpri-las, acrescentando que Christie estava claramente despreparada para o papel e provavelmente igualmente incapaz de reconhecê-lo. Ele continuou dizendo que Christie demonstrou remorso e era improvável que reincidisse, e que sua deficiência intelectual e sua própria experiência de ter sido abusada quando criança contribuíram para o crime. O juiz Ian Harrison continuou dizendo que Christie não tinha a intenção de matar Caixa, e também que ele não podia afirmar, além de qualquer dúvida razoável, que Christie era responsável por todas as lesões anteriores de Caixa, exceto pela mordida. Em 2005, houve cenas de revolta tanto dentro quanto fora do tribunal quando a sentença foi proferida, com pessoas gritando insultos para Christie. Ela foi condenada a até 22 anos e meio de prisão, com um período mínimo de 16 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. O juiz afirmou que o crime estava em um nível médio de gravidade porque foi um ato de violência impulsivo e descontrolado,
A sentença foi relativamente branda em comparação com outras punições aplicadas a mães que cometem assassinato. O juiz afirmou que o assassinato de uma criança tem pena padrão de 25 anos sem liberdade condicional, mas indicou que outros fatores poderiam ser e foram considerados ao determinar a sentença. Christie poderá solicitar liberdade condicional em abril de 2027. Em abril de 2023, Roberto recebeu liberdade condicional e cumprirá o restante da sua sentença, vivendo como um homem livre, embora com condições de liberdade condicional muito rigorosas. Enquanto estava sob custódia, ele completou programas terapêuticos, vários programas educacionais, comportou-se de maneira adequada e trabalhou em diversas funções durante a maior parte de sua prisão. Em apenas 2 anos e meio, é totalmente possível que as duas pessoas responsáveis pelo assassinato horrível de Caixa estejam ambas em liberdade. Você acredita que foi feita justiça? Por favor, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Além disso, em uma estranha coincidência, no dia 13 de agosto de 2010, 12 dias após o desaparecimento de Caixa, uma médium australiana disse à polícia que teve uma premonição sobre Caixa, o que a levou até a reserva Narrojingi em Sydney. Alguns chamam de Narraging. Aqui, a médium encontrou um torso enrolado em plástico. Embora não tivesse relação com o caso de Caixa, é interessante que essa mulher tenha ido justamente para essa parte do parque. O torso era de uma mulher desaparecida que, coincidentemente, também se chamava Christie. Confira os detalhes deste crime na próxima semana. Meus pensamentos estão com todas as vítimas de hoje. Agora, uma breve atualização sobre pequenos crimes, com participação dos pets dos inscritos. Susan, de Brisbane, enviou a princesa Kathy, também conhecida informalmente como Kathy. Seus verdadeiros crimes incluem deixar os ratos viverem livres depois de trazê-los para dentro de casa. Correria frenética pela casa de manhã cedo, quero dizer bem cedo, às 4 da manhã, e então Cat decide, depois disso, que está morrendo de fome. Obrigado, Susan, por enviar a princesa Kathy. Além disso, não teremos gatinha para o caso desta semana. Obrigado por ouvir o The Crime Reel. Fique seguro. Tchau, tchau.